Olá, povo de Deus, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma noite aqui da nossa novena em honra a São Sebastião. Estamos na quinta noite e, como eu tenho dito, nós estamos em unidade, tá? De coração, de alma, com os nossos irmãos e irmãs que estão celebrando lá na comunidade São Sebastião. Nesse horário agora eles estão lá na adoração Santíssimo, tá bom? Se preparando para viver o momento de Eucaristia, certo? Bom, e nós já vamos invocar o Espírito Santo pedindo nessa noite que São Sebastião ele nos ajude a ter fé, que pela sua intercessão hoje nós alcancemos as graças que o mundo necessita nesse momento tão difícil, mas principalmente que a intercessão de São Sebastião eleve mais ainda a nossa fé. Que a nossa fé não esteja baseada somente no que recebemos, mas no nosso amor a Jesus Cristo. Que nós, como Ele, consigamos testemunhar esse Deus bondoso e amoroso, mesmo nesses tempos de dificuldade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu convido você, nesse instante, antes de nós iniciarmos o nosso momento formativo, de olhos fechados, com o coração voltado para Deus, lembrar de toda a história de perseguição, de dificuldade que nós aprendemos esses dias, vivida por São Sebastião. Lembrar dos seus açoites, mas também lembrar do quanto ele foi perseverante, do quanto ele foi fiel, do quanto ele fez do ambiente de dificuldade, de guerra, um ambiente de amor. E ao lembrar essa história, pedir mais uma vez que pela sua intercessão, aquelas pessoas que mais precisam, que nós cristãos tão necessitados de fé, de perseverança, de força, possamos continuar com firmeza a nossa missão, a realizar com fé a nossa vocação. Que pela intercessão de São Sebastião, todos aqueles que estão desanimados, desesperançosos, que vivem situações de grande preocupação, possam ser essa noite visitados pela graça de Jesus, pela sua presença. E que ao rezarem conosco essa novena, ou mesmo que não estejam rezando, mas que recebam essa graça especial de Jesus, para que testemunhem a eficácia da oração, a eficácia da intercessão. Dá-nos essa graça, Senhor, de na noite de hoje termos uma forte experiência com a fé, com a restauração da fé, para que, depois dessa novena, nós possamos viver um momento novo na nossa caminhada. Amém. Bom, muito importante, gente, quando a gente reza uma novena, mesmo que ela seja diferente como a gente está fazendo, né, uma coisa mais formativa, que a gente achou importante fazer esse momento mais formativo para que a gente aprenda por que rezar para tal santo, como pedir. Enfim, é importante que a gente acredite que aquilo que Jesus falou, quando dois ou mais estiverem reunidos, ele estará. E a presença de Jesus é uma presença transformadora. E nós sabemos que essa novena, sim, ela será para quem tem fé, uma novena de transformação, de aprendizado, de maturidade de fé e, claro, de testemunho. Tá bom? Falando em testemunho, tá? Só para a gente rememorar, né? Rezamos, falando que a história de São Sebastião é uma história de perseverança, lembrando que ele era um soldado romano, capitão da guarda romana, e um homem ilustre, importante e cristão.
os romanos estavam perseguindo os cristãos. E isso não impediu de São Sebastião viver a sua fé, né? É claro que descobriram que ele era cristão, né? Ele fazia visita aos presos, dava alimento, ajudava os que estavam doentes, né? Tanto cuidava quanto dava remédios, enfim, testemunhava do jeito que lhe era possível a sua fé. E aí foi exigido que ele deixasse essa fé, mas ele se recusou. Aí passou pelo primeiro martírio, aquele das flechas, foi deixado lá, mas aí, graças a Deus, né, o seu corpo foi encontrado, né, viram ele lá e disseram, ele não vai morrer, tá bom? E aí, graças a Deus, cuidaram de São Sebastião, e aí ele não morreu. Mas aí viveu um segundo martírio e esse, né, ele acabou morrendo, e aí a Lucina encontrou o corpo dele, porque ele aparece para ela, para ele dizer onde estava, e ele é enterrado junto com os apóstolos nas catacumbas, certo? Daquela região. Estou recapitulando para a gente entender quando é que nasce a devoção a São Sebastião. Ele viveu um período de perseguição aos cristãos, né? Ele morreu lá pelo ano de 288, né? No terceiro século, tá? Da era cristã. Acontece que esse ainda era um período de perseguição, tá bom? Então a devoção a São Sebastião era algo muito tranquilo ali, né? Porque os cristãos não podiam manifestar as suas devoções, o seu testemunho por conta da perseguição. Mas aconteceu um fato muito relevante. Em 313, o atual imperador de Roma, Constantino, ele tem uma experiência de fé e aí se converte ao cristianismo. Em 325, certo? Ele convoca os membros importantes da igreja e aí ele proclama a fé cristã, a religião cristã como a religião do império, pondo um fim à perseguição, tá bom? E aí lá pelo ano de 391 já estava consolidado o cristianismo como uma religião praticamente, né, até então daquele mundo, tá? Ela ia nas bases do cristianismo, né, como uma fé, a grande fé do mundo, ela vai sendo solidificada a partir dali, tá bom? Então, há aí uma mudança de ambiente, uma mudança de paradigma muito forte. Então, no século IV, né, depois de tudo isso, quando há essa conversão, então começa um momento forte da devoção a São Sebastião. A sua história começa a ganhar outros ouvidos, além daqueles que tinham testemunhado ou daqueles que ouviram um pouquinho, né, das pessoas mais próximas a sua fé, né, a sua história. Então, repetindo, a gente está falando hoje sobre a devoção a São Sebastião, tá? E bom, o dia dele foi proclamado sempre o dia 20, porque foi o dia do seu último martírio, tá? Foi ali que ele foi, enfim, teve a sua experiência, a gente acredita não só de morte, mas principalmente, ele teve que morrer, claro, para ele ganhar a vida eterna e nos dizer o quanto é possível, tá? Vencer a morte. E, bom, o corpo dele, né, foi enterrado primeiro nessas catacumbas, mas aí acontecem dois momentos muito importantes, aliás, três momentos importantes que vão solidificar a devoção a São Sebastião e direcionar para que tipo de necessidade ele vai ser reconhecido como intercessor, tá bom? Primeiro, passaram-se os anos, né? Deixa eu pegar aqui para eu não esquecer, tá? Bom, em 680, as relíquias dele foram transportadas, gente, para a Basílica de São Paulo, fora dos muros, tá bom? Que foi construída pelo imperador Constantino, tá? Em Roma. E naquele tempo eles passavam por um período de pandemia. Não é diferente do que estamos vivendo hoje? Pois é. E aí,
acredita-se que, segundo o testemunho, né, da tradição, depois que as relíquias de São Sebastião foram transportadas para essa basílica, né, de São Paulo, fora dos muros, esse é o nome da basílica, tá, gente? A pandemia chegou ao fim. Então as pessoas começaram a rezar pela intercessão, né, pedindo a intercessão de São Sebastião, e lá né, ele ouve a oração, intercede e a pandemia cessa, tá bom? E mais uma vez, certo? Em 1575, tá? A Itália estava sofrendo, certo? Em Milão, né, especificamente, com uma epidemia, tá bom? E aí, eu tinha falado pandemia, não era epidemia, tá? Que eles tinham vivido, enfim. Mas aí, mais uma vez, em 1575, Milão está passando por uma grande epidemia, né? A peste está assolando lá o território italiano. E aí, se pede a intercessão de São Sebastião e a epidemia é cessada. Em 1599, em Lisboa, agora em Portugal, tá bom? Eles estão passando por uma epidemia também. E aí, mais uma vez, os cristãos rezam juntos, pedindo a oração, né, a intercessão de São Sebastião. E aí, ele intercede e a epidemia também chega ao fim. Então, por essas experiências, a igreja foi entendendo que São Sebastião estava atento a essas causas. Então, ele se torna o intercessor contra a fome, contra a guerra e contra essas situações de epidemia, contra os males, contra as doenças do mundo, tá bom? Uma coisa interessante a gente pensar que a experiência de vida de um santo, certo? Ela não é anulada quando ele se torna, né, canonizado, quando ele é canonizado, tá? Não é assim, você foi canonizado, eu vou lhe dar agora uma causa para você interceder. Interceda por essa causa aqui, tá bom? Que está precisando de alguém que reze. Não é assim que acontece. A experiência de vida dele, tá? Ela ganha sentido, ganha mais sentido ainda quando ele é canonizado, quando se percebe o grau de santidade de testemunho naquela situação. Por isso que a gente meditou esses dias todos na experiência de vida de São Sebastião. Por quê? Porque ele viveu esses períodos de guerra, ele ajudou as pessoas que tinham fome, ajudou os que estavam doentes. Então, por isso ele sempre esteve e está atento a essas situações. Por isso é muito importante nesse período a gente rezar a São Sebastião, pedindo a sua intercessão. Nós que ainda estamos vivendo essa pandemia, né? E esses dias está tudo muito bem complicado. Mas enfim, vamos rezar e pedir que esse santo nos ajude a viver esse momento. Então essa é mais ou menos a história da devoção do santo, quando é que ela ganha força, tá bom? Lembrando que a primeira experiência de intercessão dele pela pandemia em Roma, por volta de 688, certo? A segunda, 1575, e a terceira em 1599, tá? E para um santo, não é para que ele seja ganhe aprovação, mas para que a sua experiência e a sua intercessão seja confirmada, esses testemunhos são muito importantes, tá bom? Então, a gente tem aí testemunhos do quanto a fé e a vida, a experiência, né, de São Sebastião nos ajuda a passar por esses momentos difíceis, tá bom? Sabendo que esse santo intercede por causas tão específicas, então vamos rezar um pouquinho agora. Nesse dia em especial, tá? Nós, né, ficamos sabendo ontem daquela situação difícil, né, de Manaus, mas essa é apenas uma das muitas situações que o Brasil e o mundo têm enfrentado com essa pandemia do novo coronavírus. Vamos rezar a São Sebastião pedindo a saúde do corpo, o fim dessa pandemia, mas também a saúde da nossa alma, tá? Então eu convido você agora a fechar os seus olhos,
por um instante e vamos pedir a São Sebastião, nosso santo intercessor, que ele nos ajude. Vamos de forma especial pedir a São Sebastião que antes de tudo ele venha nos curar da falta de fé. Que pela sua intercessão Jesus nos cure de toda a experiência negativa, de tudo aquilo que nos impede de testemunhar a nossa fé, de tudo aquilo que muitas vezes nos faz, por fraqueza nossa, desacreditar no poder e no amor de Deus. E pela intercessão de São Sebastião, nós tenhamos hoje, como já pedimos no início, a nossa fé renovada. Que nada no mundo nos impeça de acreditar que Deus é maior do que tudo. Que o amor que o Senhor tem por nós, ele transcende a toda realidade negativa. Que o amor que o Senhor tem por nós, ele perpassa toda e qualquer dificuldade. Que o amor de Deus transpõe barreiras. Que o amor de Deus, ele vence todo e qualquer mal. Que São Sebastião interceda por nós para que nós tenhamos a nossa saúde mental restituída. Quantos irmãos e irmãs nesse período têm sofrido, como nós já rezamos nos outros dias, com depressão, crises de ansiedade, pânico. Quantas dificuldades algumas pessoas têm enfrentado. Quantas pessoas, mesmo sendo curadas do coronavírus, da Covid, mesmo assim, elas continuam com sequelas na sua alma, no seu coração, pelo medo da morte, pela situação, pela grande preocupação com a sua família. Quantos irmãos e irmãs que perderam membros da família têm sofrido por conta da depressão, pela saudade, pelo sentimento de impotência que viveram, que têm vivido nesse tempo. Glorioso São Sebastião, tu que sempre cuidou dos doentes, cuidou daqueles que estavam presos. Hoje nós estamos presos numa situação muito difícil, muito complicada. Intercede pela humanidade, pelos teus irmãos e irmãs cristãos, e também por aqueles que não são cristãos, mas que estão no mundo e são filhos de Deus e que precisam de uma cura. Intercede para que todos nós saiamos com vida, mas não só a vida física, mas a vida da alma, a vida do coração, a vida de fé. Que nós saímos dessa pandemia mais conscientes da nossa fraqueza, mas mais ainda, cientes do poder, da graça, do profundo amor que o Senhor tem por nós. Nós também rezamos e pedimos que os nossos muitos irmãos e irmãs que estão desacreditados, que estão caídos devido às muitas dificuldades da vida, que esses irmãos e irmãs possam, pela tua intercessão, São Sebastião, revigorar as suas forças. Que esses nossos irmãos e irmãs caídos pela falta de fé, pela falta de esperança, possam, pela tua gloriosa intercessão, ressuscitarem. Quantos irmãos e irmãs tristes, desesperançosos, se sentindo muitas vezes sós, se sentindo abandonados pelo próprio Deus, precisam agora revigorar a sua fé. Nós te pedimos, amigo de Jesus, nosso amigo e irmão, reza por todos eles, por todos nós que estamos necessitados
de viver a fé, de viver uma nova experiência de fé em Jesus Cristo. Visita as nossas casas, visita os nossos corações e entrega eles ao teu amigo, ao nosso amigo, nosso irmão, amado Jesus. E agora juntos vamos rezar a oração a São Sebastião para confirmar os nossos pedidos. Ó glorioso mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, de caridade, de fortaleza, de lealdade e de fidelidade, alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos a vosso exemplo abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente vos pedimos a graça que tanto desejamos, além dessa que nós já expressamos, dessas que nós expressamos nessa oração. Coloque também a sua intenção pessoal. Coloque agora nas mãos de São Sebastião, esse grande amigo de Deus, aquilo que você mais precisa. Para que pela sua intercessão seja atendido por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, obrigado pela presença de vocês em mais essa noite da novena. A gente continua amanhã, pontualmente às 7 da noite. Lembrando, muita gente amanhã vai estar na celebração, é sábado, mas é importante que você acione o sininho das notificações para que você receba a notificação de que, olha, está na hora da novena. E aí você vai receber a notificação, chegando em casa você não vai esquecer de rezar mais essa noite conosco. Tá bom? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe, como nós já pedimos que São Sebastião esteja e interceda por cada um de nós. Um grande abraço e tchau.